Programa Universo e Cultura, todas as segundas-feiras às 19 horas. Apresentação: Babalaô Ifá, Olá Ifá, Alberto Júnior e o espiritualista Eduardo Henrique. Culturas, religiões, filosofias diversas em um só lugar. Programa Universo Cultura, trazendo diversidades de informações para vocês. Olá, amigo internauta, está começando o programa Universo Cultura. Hoje, na sua noite de segunda-feira, estamos ao vivo diretamente da Rádio Cultura Brasil África, comigo, Eduardo Henrique, e com Baba Alberto. E hoje, participando deste programa juntamente conosco, a cigana Silvia Maia, que participará do tema Ciganismo. E na segunda parte deste programa, iremos abordar o tema Xamanismo e Pagelança, com Alberto Júnior Xamã. Boa noite a todos, boa noite, Silvia. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Poderia falar um pouco do seu trabalho dentro do ciganismo, para todos que estão nos ouvindo nesse exato momento? Ciganismo, Eduardo, nada mais é do que a tradição e a cultura de um povo, dos nômades, dos ciganos. Ciganismo é a forma de viver a vida cigana, nada mais que isso. Né? Quando nós falamos de ciganos, nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de um povo, nós estamos falando de tradições de um povo. Nós não estamos falando só sobre a espiritualidade desse povo, nós estamos falando sobre o dia a dia desse povo. Então, ciganismo nada mais é do que a cultura, a tradição, a história, as comidas, a forma de viver cigana, só isso. Sim. Poderia falar um pouco para todos os ouvintes que estão nos ouvindo, qual foi a grande motivação para a sua busca desta cultura maravilhosa que é o ciganismo? Então, eu comecei, na verdade assim, eu era uma menina quando eu comecei a manifestar certas coisas que fazem parte da tradição cigana, como por exemplo, abrir um baralho. Né? Então isso começou comigo, isso veio comigo. Apesar de eu não ser uma cigana de sangue, né? Não ter um pai cigano, uma mãe cigana, isso foi uma coisa que veio comigo desde menina e me acompanhou desde menina. E a vida foi me levando sempre para perto dessa tradição. É muito interessante isso. Então a vida que me levou sempre perto dessa tradição, dessa cultura, dessas pessoas maravilhosas. Então assim, foi a vida que foi me levando. Eu tive uma vida normal, esse lado cigano meu era uma coisa minha, particular minha, né? Uma coisa muito pessoal minha. Passaram-se anos, quando meu filho nasceu, eu queria ficar com o meu filho, eu queria cuidar do meu filho, e eu já estava um pouco, vou falar no português bem claro, de saco cheio do mundo corporativo. Eu não aguentava mais o mundo corporativo, e aí eu resolvi dar uma guinada na minha vida e comecei a trabalhar com o povo cigano de uma forma profissional, eu não porque eu já fazia mais o mundo corporativo a minha vida inteira. Então a motivação foi realmente criar o meu filho, estar perto dele, poder trabalhar e acompanhar o crescimento do meu filho. Assim, trabalhar na sua própria residência com a cultura, né? Isso, na minha própria residência eu trabalho com a cultura cigana 100% dentro da tradição cigana. Né? Mas o que me motivou foi isso, foi o meu filho que precisava muito de mim, meu marido trabalhava fora, eu não queria colocar ele numa creche, nem numa escolinha, então assim, eu decidi pôr em prática de um lado profissional, aquilo que eu já fazia a vida inteira. Assim, muito bacana. Poderia falar para nós como surgiu o ciganismo no Brasil? Então, o ciganismo no Brasil, o povo cigano ele se espalhou pelo mundo, né, Eduardo? Ele se espalhou pelo mundo.
Então, no século XV, mais ou menos, muitos ciganos chegaram no Brasil, aportaram pelo Nordeste brasileiro, né? E muitos vieram como ferreiros, ferramenteiros, alguns criadores de cavalo. Ciganos e vieram chegaram no Brasil, aportaram no mundo, né? Porque nos outros lugares, eles sempre, apesar da cultura nômade também, eles eram obrigados a andar muito até para fugir, né? Porque o povo cigano tem muito problema, né? Tinha muitos problemas e tem até hoje com preconceito. Então eles chegaram, aportaram pelo Nordeste brasileiro por volta do século XV, muitos ferreiros, ferramenteiros, e quando os primeiros que chegaram foram os caluns, que é inclusive o clã cigano aqui no Brasil que mais mantém a tradição como era antigamente, né? E os caluns foram os primeiros que chegaram no Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, Eduardo, teve uma coisa assim muito, muito peculiar. Como eles aportaram pelo Nordeste brasileiro, e eles eram vistos, como vagabundos, mendigos, né? E todas essas coisas bonitas, né? Bandoleiros, como se falava na época. Eles se juntaram com o quê? Com os outros renegados. Que eram quem esses renegados? Os quilombolas e os indígenas. Né? Então você vê hoje, né, passado todos esses anos, se você for um bom observador, se você for um estudioso, você vai ver como é interessante, como tem coisas que seriam assim ciganas, por exemplo, especiarias que vêm da Índia, né? Que hoje os índios usam, né, nas coisas deles, coisa de negro, que os negros ensinaram para os ciganos ensinaram para os negros. Então aqui no Brasil houve uma troca de cultura muito grande entre ciganos, negros e indígenas. E aí eles foram se espalhando, e aí eles foram se espalhando pelo resto do Brasil. Porque cigano não tem fronteiras, Eduardo, né? Assim, e hoje tem de trabalho, né? Exatamente. E muitos assim, porque não tinham outra opção. Ou eles iam tentar aqui no Novo Mundo, né? Uma nova vida, uma nova forma de ganhar dinheiro, de sobreviver, ou lá onde eles estavam não tinha mais nada para eles, né? O cigano, ele não é apegado a lugares, a coisas, ele não é apegado a isso, né? Então para eles é muito fácil eles largarem tudo, se juntarem, juntar a família, que é o bem mais precioso do cigano, e cair na estrada em busca de novas oportunidades e coisas melhores para ele e para a família dele, né? Então foi assim que eles chegaram no Brasil. A mudança de acampamento deles, né? Se mudarem, se locomoverem para outros lugares. E assim, né, existe uma coisa que os próprios ciganos falam, né? A força do cigano, Eduardo, está justamente nisso. Em andar, em caminhar, em ir, em seguir a natureza, seguir os instintos, andar. Dizem que a força dos ciganos vem justamente dessas caminhadas que ele dá pelo mundo. Então, assim, para o povo cigano, isso também significa força, significa vida, significa liberdade, significa conhecer novos lugares. Você quer matar um cigano, até os mais sedentários, né? Sedentários no sentido de hoje terem empregos fixos, terem casas, apartamentos. Mas se você prender um cigano, por exemplo, falar para ele, você não pode viajar, você vai matando um cigano pouco a pouco. É da alma dele, sabe? Ele tem uma necessidade de ir em busca de tudo no mundo. Ser cigano é ser livre, né? Ser cigano é ser livre, ser cigano é amar a natureza, ser cigano é você dar valor à família, dar valor a pequenas coisas. Ser cigano é você dançar, é você cantar. Você tá triste, você canta. Você tá feliz, você canta. Ser cigano é mais do que uma cultura que eles levam. Ser cigano é um jeito todo deles de alma de ser, sabe, Eduardo? É difícil dizer o que
como eles se sentem, entendeu? Com relação a essa liberdade, a essa coisa. Para eles isso é tudo. Tirou a liberdade deles, tirou a natureza deles, tirou tudo de um cigano. Você também explica, né? Porque o povo cigano é um povo do amor, um povo da alegria, né? Um povo da alegria, um povo do amor, mas um povo que sabe morder quando é necessário, Eduardo. Cigano também são guerreiros. Eles também são guerreiros, e muito. Tem que ser, né, Eduardo? É um povo excluído, é um povo que sempre sofreu preconceito, é um povo que tem uma forma, justamente por eles terem uma forma tão diferente de ver o mundo, eles não eram aceitos e não são até hoje. Né? Então, assim, eles tiveram que aprender a lutar. Por exemplo, fora do Brasil, em alguns clãs lá fora, é normal o pai pegar o filho desde pequeno e levar ele para uma academia de boxer para ele aprender a lutar. De aprender a se defender, né? Exatamente, é normal no mundo cigano, é normal as mulheres saberem manejar bem um punhal, é normal, eles tiveram que aprender a se defender, né? Eles tiveram que aprender a se defender da polícia, eles tiveram que aprender a se defender da Gestapo, milhares de ciganos morreram no Holocausto, então assim, eles tiveram que desenvolver esse lado também, eu sei morder. Né? Porque o cigano, ele não ataca se ele não é atacado. O povo cigano só ataca quando ele é atacado. Então ele é um povo feliz, ele é um povo alegre, ele é um povo maravilhoso, Eduardo, mas ele é um povo que também sabe morder, também sabe lutar e também sabe brigar pelos direitos dele. Que hoje em dia é necessário, né? A gente saber lutar pelos nossos direitos. Tudo que é diferente, infelizmente, vira pária, né, Eduardo? Tem um sentimento de rejeição pela sociedade. Exatamente. E você ser pária não é muito fácil, né? É verdade. Naquela época, as mulheres também iam para a guerra? Cada um tem sua função definida. Elas podiam lutar, elas sabiam manejar punhais como ninguém, elas poderiam matar um homem caso ele viesse estuprá-la, né? E ela tivesse condições para isso, ela tirava o punhal do meio da saia e com certeza mataria este atacante. Mas assim, é mais normal as ciganas brigarem entre elas do que elas saírem para a luta com os homens. Né? Existem funções, dentro do clã, vamos colocar, se fosse antigamente, hoje eles vão pro mercado, né, Eduardo? Mas assim, se fosse antigamente, o homem é que ia caçar, né? A mulher preparava o alimento, a criação do filho era exclusivamente da mulher, né? Então era só a mulher que criava o menino dentro das leis, ou a menina dentro das leis e tradições ciganas. Então dentro do mundo cigano existe uma divisão muito grande, mulher é mulher, homem é homem, tanto que assim as ciganas mais tradicionais não usam nem calça comprida, né? Assim, uma curiosidade que pode ser de muitos, para praticar o ciganismo é necessário ser cigano? Não, para você praticar o ciganismo, você precisa ter conhecimento sobre a cultura, aprender sobre eles, entendê-los de alma aberta, né? Para você poder praticar bem o ciganismo. Porque o ciganismo, até o que eu vou falar é um pouco polêmico, ele não é ele não é só a espiritualidade, né? O ciganismo é uma cultura, é uma tradição. É uma filosofia de vida, eles têm erva para cura, eles têm chá próprio, eles têm uma medicina própria, entendeu? Então, praticar o ciganismo não é o ato de, incorporar um cigano. Praticar qualquer um pode, desde que estude, entenda e compreenda sobre o mundo, a cultura e a filosofia de vida deles. Senão, o seu trabalho fica bem medíocre, né?
Uma pessoa que não é de família cigana, ela pode se tornar um cigano? Ou Sim, é diferente? Sim, antigamente não, né? Antigamente, lá para 1700, né? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Agora hoje, em pleno 2015, sim. Por exemplo, casando-se com uma cigana, casando-se com um cigano, né? Essa pessoa se adaptando à cultura, à tradição, mostrando que compreende eles, que respeita eles, né? Porque também eu vou te dizer, a tradição cigana, por incrível que pareça, a família cigana, ela tem uma hierarquia muito bem demarcada. Entendeu? Existem clãs, até hoje, por exemplo, que a mulher, não importa se ela é cigana ou não, se ela casa com um cigano homem, ela tem que morar por 1 ano com a sogra, né? E tem muitos clãs que respeitam isso. Viu? A nora vai lá morar 1 ano com a sogra para aprender o que aquele cigano gosta, né? Então hoje pode sim. Hoje pode sim. Antigamente não, de jeito nenhum um gadé entrava num clã cigano, né, para casar, para namorar ou para fechar laços, o que quer que seja. Antigamente, de verdade, o cigano não sentava nem na mesa com o gadé, né? Ele não comia nem da mesma comida que o gadé partilhava, né? Hoje já não é mais assim. Antigamente, lá para 1800, começo de 1900, né? Isso era uma visão possível. Agora, hoje não. Hoje os ciganos vivem uma vida em 2015. A maioria deles é extremamente bem-sucedida. A maioria deles são empresários, né? O povo cigano, dependendo até do clã, né? Mas assim, a maioria é sedentária. Então hoje eles já se misturam, né? Hoje eles casam com gadé, namoram com gadé. Mas assim, antigamente era impossível. O que seria gadé? Gadé é o não cigano. Ah, sim. Então naquela época só podia se tornar cigano mesmo, da tradição, se você nascesse cigano, né? Até mesmo porque, Eduardo, antigamente, não que hoje muitos clãs ainda não façam, né? Tem muitos clãs que ainda são bem apegados aos costumes e à tradição, né? Mas antigamente, os casamentos já eram acertados da barriga. Então era impossível uma pessoa que não tivesse sangue cigano entrar para uma família cigana. Não tinha porta nenhuma de abertura. Verdade. Então, quais são os países existentes, famílias ciganas? O povo cigano... Assim, dessa cultura em maior número. O povo cigano está espalhado pelo mundo. Nós temos ciganos na Irlanda, né, que são conhecidos como os viajantes, que são os ciganos irlandeses, né, que é uma também das mais fechadas culturas que tem, são os viajantes. Tem nos Estados Unidos, né, onde ali nos Estados Unidos a maior predominância é das lojas esotéricas ciganas, né, da leitura de mãos. Nossa, tem na Virgínia, tem no Brasil. No Brasil, em registros oficiais, temos uma média de 150 mil ciganos. Porém, como a maioria não diz que é calculado mais ou menos o dobro disso, no mínimo, só no Brasil. Então, o cigano, ele está espalhado em todo lugar. Tem ciganos na Romênia, tem ciganos nos Estados Unidos, tem cigano na Irlanda, tem cigano em tudo quanto é canto, no Canadá, na Califórnia, no Brasil. Os ciganos tomam conta do mundo, apesar de ninguém perceber isso. Pode ter um cigano na nossa rua, né, morando, a gente não sabe. Mas é verdade. Por quê? Porque é a mesma coisa, o Eduardo, que acontece com o candomblé, né? Então vamos pôr que nós temos aqui no Brasil 300 mil ciganos, mas 150 mil só assumem que são,
né? Mas por quê? É por causa do preconceito, é por causa daquele negócio de olhar torto. Então a maioria nem diz que é. Prefere praticar só, assim como se diz, né? Mais a família sabe, né? Os amigos íntimos, né? Sabem, mas, por exemplo, os colegas de trabalho não sabem, né? Então, assim, não é para todo mundo. Se vai lá o IBGE bater lá, né? E pergunta qualquer coisa, eles não falam, né? Eles falam assim, sou brasileiro? Pronto, acabou. Uhum. Silvia, a quiromancia, a prática de ler mãos, surgiu através dos ciganos? Então, a quiromancia é uma ciência extremamente antiga. Ela foi muito utilizada no Egito. Existem, inclusive, registros dessa arte em manuscritos assírios, egípcios, chineses e indianos. De mais ou menos 4 mil anos. No Egito. Hoje se atribui a quiromancia, né, aos ciganos, porque realmente o cigano, ele nasce e dentre os aprendizados, por exemplo, principalmente da menina cigana, desde pequena ela aprende a leitura das mãos, a leitura dos oráculos. Isso faz parte dos ensinamentos que a mãe, que o pai, que os mais velhos dão para aqueles mais novos que estão chegando, de forma que a cultura nunca acabe. Então, hoje, a quiromancia, ela é 100% mais praticada, não ponho 100, mas bem mais praticada pelo povo cigano, né? Mas, assim, é uma ciência muito antiga, que não se sabe se realmente vieram deles, né? Que já existiam povos naquela época, né? Já. Esses registros que datam de 4 mil anos são manuscritos que são assírios, egípcios, chineses, indianos, todos falando da arte da quiromancia. Uhum. Tem até lendas sobre isso, né? Que no Himalaia tem um mestre yogi. Dizem que tem peles humanas de tudo quanto é jeito, com as mãos, assim, para que pudesse ser estudado, né? Mas isso são lendas, né? Assim, dentro do ciganismo, quais seriam as divindades que são cultuadas dentro do ciganismo? Primeiro de tudo, Santa Sara. Né? Aqui no Brasil é a primeira divindade a ser cultuada em todos os lares ciganos, Santa Sara. Aqui no Brasil, até porque a história das duas santas se misturam muito, né? Nossa Senhora da Aparecida. Né? Então aqui no Brasil eles cultuam Nossa Senhora da Aparecida, mas a Santa Sara Kali está sempre presente junto com Nossa Senhora Aparecida. Fora isso, é da tradição cigana, da cultura cigana, quando você nasce, você tem um santo do dia. Né? Então esse santo é atribuído como seu protetor e seu guardião. Né? Então, dentre os ciganos que gostam de cumprir o rito e a tradição, então, por exemplo, vai comemorar o seu aniversário, é comemorado o seu aniversário e o aniversário do seu santo guardião. Ah, sim, muito legal. Entendeu? Então, assim, agora, geral, que eles se apegam na fé, tirando aqueles que é o santo do dia, vamos por assim, né? Eles se pegam com Santa Sara. E aqui no Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Porque a história das duas se mistura demais. São muito, muito parecidas. Assim, a Santa Sara seria a padroeira dos ciganos? A padroeira dos ciganos, onde ela tem uma capela na França, né? Onde uma vez por ano a peregrinação de clãs do mundo inteiro, aonde eles passam a noite rezando, fazendo o terço para Santa Sara Kali. No dia seguinte eles saem para fazer a oferenda deles, né? Então é uma cerimônia muito, muito linda. Santa Sara é com certeza a padroeira do povo cigano.
Poxa, deve ser lindo mesmo. É lindo demais. O ciganismo, ele teria ligações com esoterismo? Então, Eduardo, o cigano é esotérico, né? O cigano é puro esoterismo. Só que acontece o seguinte, como é uma forma deles viverem, Eduardo, eles não vêm muito com esse nome, entendeu? Então, assim, por exemplo, para eles, fazer um trabalho com cristais é normal, não é esoterismo. Entendeu? Eles irem para uma cachoeira, fazer uma oferenda para Santa Sara, é normal, não é esoterismo. É da cultura. Essa palavra esotérica é uma palavra assim, né? Nossa, popular, de protocolo, né? Mas o povo cigano, ele tem a alma esotérica. O povo cigano tem a magia dentro dele, né? Ele nasce mágico, ele nasce esotérico, né? Então o povo cigano tem ligação sim com o esoterismo. São extremamente supersticiosos. Existem clãs, Eduardo, por exemplo, que não pronunciam a palavra macaco. Macaco para eles é o demônio. Vixe. Eles não falam nem o nome. Se, por exemplo, eles vão comprar alguma coisa que tem desenho de macaco, eles não compram. Se eles vão numa loja que tem um monte de macaco de pelúcia pendurado, eles não entram. Dá pra perceber que é muito supersticiosos mesmo, né? O povo cigano. Muito. Então o povo cigano é totalmente ligado com essa coisa esotérica, com essa coisa mágica, né? Com essa coisa da natureza, da energia. Eles são esotéricos de alma. Poxa, muito bacana. Assim, Silvia, qual seria a importância da lua para os ciganos dentro da cultura? Então, a lua é tudo para eles, né? Eles aproveitam a lua para tudo. Inclusive, vamos falar de antigamente, tá? Vamos nos reportar aos tempos antigos, quando eles eram 100% do jeito que eles eram, né? Então, por exemplo, se eles fossem enfiar um punhal num inimigo, eles iam enfiar na lua minguante. Entendeu? Por que esotérico? Não, porque na lua minguante sangra menos. Entendeu? Na lua minguante, a probabilidade de ter hemorragia interna é muito maior que externa. Entendeu? Então eles furavam a pessoa até para a pessoa sofrer mais numa lua minguante. Os encantamentos de amor, de prosperidade, eles usam muito lua nova, lua cheia, né? Eles escolhem o casamento pela lua, né? Então a lua na vida deles, eles acreditam no seguinte, sabe, Eduardo, que se a lua movimenta as marés, o que ela não faz com a vida da gente? As mulheres contavam a gravidez pelas luas e raramente elas erravam a lua que a criança ia nascer, né? Então a lua é pura magia, a lua é uma deusa, é uma coisa da natureza maravilhosa que tem um poder direto sobre a magia, sobre o mundo, sobre a maré, sobre tudo. E as fases da lua também influenciam na vida de um ser humano, né? Totalmente. Sim. Totalmente. E o povo cigano, como bons esotéricos que são, jamais não dariam valor para a lua, né? Ah, sim. Assim, Silvia, hoje em dia vemos na Umbanda entidades chamadas de ciganos e ciganas. Elas seriam pertencentes ao ciganismo ou seriam vertentes diferentes? Então, esse lado espiritual cigano é uma coisa assim um pouco complexa, né, Eduardo? Porque assim, na Umbanda realmente vem ciganos, né? Claro que vem também pessoas que trabalham no clã cigano, mas não foram ciganas antes de morrer, né? Mas assim, o
trabalho da espiritualidade cigana, daquele ser que vem como cigano num centro de Umbanda, não tem nada a ver com o dia a dia cigano. Assim, então é uma coisa diferente, né? Totalmente diferente. Existe mesmo, eles vão lá, eles ajudam, eles ensinam magia do povo deles, né? Mas é muito diferente, entendeu? Porque, por exemplo, você viver no ciganismo, você não incorpora cigano. Ah, não incorpora também não? Não, por exemplo, eu trabalho 100% acordada. Por isso que você tem que entender da tradição, da cultura, né? Um cigano, Eduardo, ele não precisa incorporar cigano para ser cigano. Assim. Você tá entendendo? Um índio não precisa incorporar um caboclo para ser índio. Claro. Né? Então, assim, e é totalmente diferente, né? Eu vivo ciganos dia a dia. Então eu não incorporo os ciganos. Os ciganos, eles atendem as pessoas, né? Através do oráculo, através da quiromancia, através do tarô, do baralho cigano, dos dados, das moedas, da leitura do fogo, da vidência que muitas ciganas carregam, né? Elas não incorporam ciganos. Então não teria, tipo, um transe inconsciente, né, no ciganismo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, Diria aproveitando... Assim, por exemplo, eu trabalho, vamos por assim, na radiação do povo cigano. Entendeu? Eu não incorporo cigana para trabalhar com ela, para abrir o oráculo dela, para fazer a magia cigana ou uma comida cigana. Entendeu? Aqui em São Paulo, no mês de maio, tem muitas festas ciganas, de ciganos de sangue, onde tem as mesas de oráculo, vinho, as danças. Ninguém incorpora lá, Eduardo. Né? Então, incorporação num centro espírita de cigano é uma coisa, o ciganismo vivenciado é outra. Uhum. Então existe oráculo cigano, né? Para deixar bem claro assim para quem está nos ouvindo. Existe sim, existe o oráculo cigano. O primeiro baralho cigano era o baralho normal. Aí o que acontece, como havia muita perseguição policial na época e não podia haver esse tipo de jogos, né? Que a polícia baixava, arrebentava tudo, quebrava tudo. Houve uma mulher que não era cigana, mas se casou com um cigano. Foi a primeira da história que deu abertura para tudo isso, chamada Anne-Marie de la Mer, que pediu para que as crianças desenhassem o significado da carta de baralho normal em forma de desenhos. Aí foi juntando o tarô egípcio, né, que é o primeiro tarô do mundo, né, o tarô egípcio, aonde eles puxaram conhecimentos disso, adequaram ao baralho que era o que eles jogavam, e assim nasceu o tarô cigano. Mas o tarô cigano nada mais é, tarô cigano aquele desenhadinho cheio de figura. Tá? O tarô cigano nada mais é do que o jogo de baralho que a gente joga buraco, pôquer, truco desenhado. Assim, seria aquele baralho, igual aquele baralho comum. Normal, né? aquele que a gente joga buraco, né? Truco. Sei sim. O baralho comum mesmo. Né? Isso, mas tem sim, o povo cigano tem os oráculos dele. A bola de cristal que os outros dizem, né, que o povo cigano usa, isso é verdade mesmo? Eles usam bola de cristal? E também é verdade, um tipo de oráculo?
É verdade, sim. Tem algumas ciganas que têm sim o dom da vidência, de verdade, de fato, e usam o cristal como uma forma de visualizar, né, de abrir, de expandir a terceira visão, de forma que ela veja o futuro da pessoa que está na frente dela. E existe sim, existem ciganas maravilhosas, que veem o outro lado do mundo, como você olha para o lado e vê sua mãe, seu irmão, seu pai. Poxa, muito bacana. Muito linda a cultura cigana. Muito linda. Assim, nossa, é assunto para assim, muitos programas. Ô, Eduardo. Já sabe, né, público? Vai ter mais sobre ciganismo. Ô, Eduardo, vamos para os nossos comerciais aqui. A Cigana Silva vai fazer vai estar se despedindo. Vamos para os nossos comerciais para que possamos ir aí para o tema xamanismo. Ok. Bom, agradeço a todos, agradeço o convite. Eduardo, espero ser convidada mais vezes. É uma cultura que eu adoro falar, adoro dizer, adoro conversar, comentar e discutir. Então, a hora que vocês quiserem, estou à disposição para poder falar sobre ciganismo. Okay. Um beijo a todos e ótima noite. Aproveitando, eu poderia assim deixar alguns contatos do seu trabalho para caso se alguém quiser entrar em contato para assim jogar tarô cigano ou algo do tipo. Pode, meu telefone é 11 2959 6978 ou o celular 982737163 ou no site culturacigana.org. Ok, obrigado, tá, pela sua participação no nosso programa. Querido. Um beijo para vocês. Tchau. Siga adelante.